Oi, eu sou a Nayara e hoje eu quero falar um pouco do livro A Cultura da Dieta é Tóxica, da Ana Carolina Orsini. Esse é um livro que não fala de dieta, ele fala de moral. Ele não mudou a minha relação com o que eu como, mudou a minha relação com a ciência. A Orsini nos mostra como que a indústria do bem-estar e da dieta lucra com o medo e com as dietas que são feitas para não funcionar. Sim, as dietas não funcionam e a culpa não é nossa, é delas mesmas. A restrição cognitiva, a restrição alimentar que gera, a partir dessas dietas, uma compulsão no extremo. Então a gente fica sempre neste ciclo. E quem vem de dieta sabe disso. E no final ainda coloca a culpa na gente, é falta de disciplina. Essas dietas, muitas vezes, baseadas em ciência descontextualizada, gera crenças culturais. Então é bonito a gente ver uma pessoa esforçada que tem controle do que come. Só que quanto mais controle nós temos, maior é o descontrole. É esse paradoxo mesmo. A Ana Carolina também nos fala de como que, numa cultura tão propriamente estética, onde a magreza é vista como um elogio, como sinal de inteligência, de força de vontade, o que não é. Como sinal de saúde, o que não é. IMC não é indicativo de saúde. Enquanto pune quem engorda. Isso num contexto onde estudos mostram que de todas as doenças psiquiátricas, os transtornos alimentares são os que causam óbitos. E ainda assim a cultura elogia quem está magro. A relação com o corpo e com a ciência, como que é algo externo que pode dizer? Se a minha relação com o corpo é interna, é íntima. Quando que isso deixa de funcionar? Quando que eu deixo de ouvir a minha saciedade, os meus desejos, o meu prazer em comer? Para ouvir o que é saudável, para ouvir o que faz bem, para ficar contando de almoço. E nessa mesma lógica, o arroz deixa de ser o nosso bom almoço, acompanhamento de almoço, e passa a ser um problema. Mas a bolachinha de arroz pode? Uma lógica. Né? Então a cultura da dieta, ela não só vende produtos fit, enquanto restringe, disfarça o seu desejo real de comer. Porque você está comendo fit, você não está comendo o que você quer comer. E daí para virar o extremo, mais que isso. Quando a gente fala de entender o que a ciência nos fala sobre os alimentos, é importante. É importante entender a classificação nova, é importante falar sobre os industrializados, sobre a gordura, sobre o carboidrato, sobre o equilíbrio. Para que a gente faça escolhas melhores. Mas não para que isso seja vigiado, controlado, milimetricamente. Não. Tem dias que a gente vai comer e sabe que não vai comer direito. Outros dias, a gente já vai exagerar, fez aquele bolo delicioso e quer aproveitar. Tá tudo bem. Nosso corpo é inteligente. Nosso corpo vai se autorregular, vai equilibrar. É só no outro dia a gente voltar para a rotina. Agora, uma rotina de extremos, uma rotina restritiva não se sustenta. Nem o excesso e nem a falta. Termo novo que eu aprendi. Ortorexia nervosa é aquela pessoa focada em comer limpo, somente nutrientes limpos. Gente, não existe comida suja, comida limpa. Se a comida seguiu as boas práticas de manipulação, foi feito limpinho, lavou a mão, lugar higienizado,
é limpa? Quando a comida passa a ser limpa por conta de seus nutrientes, aquela blogueira, ela passa a ser vista como disciplinada, como motivada. E isso não é um comer normal. Porque o comer normal, ele vem do comer à vontade, do seu corpo lhe falar qual é o momento de parar, de você ouvir. Se você quiser comer mais um pouco, comer mais um pouco. E isso ser equilibrado, ser autogerenciado, né? Outro ponto que eu gostei muito é que Orsini fala sobre a autocompaixão. Ela cita estudos que falam que a autocompaixão ela é um fator protetivo para nós, mulheres. E todo mundo, né? Mas principalmente nós mulheres que estamos inseridas na cultura da dieta. Essa autodisciplina, ela não fecha. A gente é gentil com todo mundo. E é tão difícil ser gentil com nós mesmos. E a gente se culpa. Então a autocompaixão, ela nos permite ter um senso mais crítico e entender a diversidade dos corpos. Entender o que a mídia nos vende, o que a cultura da dieta nos quer que a gente compre. Ela quer que a gente compre um ideal. E esse ideal está em constante mudança. Agora é o corpo magro, amanhã é o corpo atlético e depois de amanhã é o corpo curvilíneo. São padrões inatingíveis para a maioria da população. Como diz a nutricionista Christy Harrison, a cultura da dieta rouba o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Obcecados pela aparência, deixamos de prestar atenção e gastar energia com assuntos importantes, porque nossa mente está sempre ocupada pensando em comida e o que estão falando sobre os nossos corpos. Quando a gente faz uma dieta e vê os resultados de curto prazo, imediatos, a gente fica feliz, recebe elogios. Mas assim que a gente cai no ciclo vicioso, o nosso metabolismo se acostuma com a dieta restritiva, a gente para de perder o peso, a gente entra no ciclo de culpa. Então, enquanto estamos distraídas com isso, poderíamos estar fazendo outras coisas, vocês não acham? Aprender mais coisas. E a gente compra ainda assim. Toda a dieta da moda, a gente está comprando, estamos fazendo. Não é só sobre dieta. Trazendo agora a relação dessa indústria, ela está em tudo. Com esse funcionamento de alimentar a nossa constante insatisfação, ela está no nosso aprendizado, está no nosso tempo. Tudo que a gente faz passa a ser disciplinado, passa a ser corrigido pelo olhar externo. A gente perde o nosso regulador interno para saber quando está bom, quando não está. Nós não precisamos de um aplicativo para falar quantas calorias a gente comeu. O nosso corpo sabe quando ele está satisfeito. O Nutrir Como nasce muito desse atrito, dessa fricção entre aprender e se vigiar, entre fazer escolhas melhores e se controlar, entre fazer com prazer ou fazer por culpa. Talvez o Nutrir seja construir outra relação com o aprendizado, com o conhecimento, com as evidências, com as pesquisas científicas. Menos punitiva, mais interrogativa. Ser saudável é diferente de ser nutritivo. A saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença e enfermidade. É impossível alcançarmos a autorrealização se estamos o tempo todo restringindo a nossa alimentação, voluntariamente, visando ganhos estéticos e passando fome. Impossível estar bem consigo mesmo e com uma relação em paz com os alimentos e com o corpo se não conseguimos suprir as nossas necessidades humanas mais básicas, como o ato de nos alimentarmos. Esse livro não oferece respostas fáceis.
Ele não fala sobre dieta, ele fala sobre moral. Quando o que é prazeroso passa a ser proibitivo. E por fim, comer normal, confiar no seu corpo, é deixar de se guiar por regras externas, confiar em si próprio. Vamos nutrir? Como? Até a próxima.